Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para realizar mais uma live aí desse bloco de família. A gente aqui é o pessoal do Evangelho, né? E o tema de hoje é vida em família. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre educação no lar. Já teve um tema que foi Evangelho no lar, desencarnação. E hoje a gente vem com vida em família. Liz chegando. Bem-vinda, Consul. Tudo bom? Liz está chegando aí. Olá, amiga, Oi, tudo ó, bem? botei batom vermelho em sua homenagem hoje. Ah, que ótimo! As duas de bota vermelho, amei! Bom dia. Bom dia! Tudo bem, Consul? Então, não sei se Consul ouviu, mas você já deve ter visto. Hoje o tema que a gente vai estar tratando aqui é vida em família. Oi, Gabi! Seja bem-vinda! E lembrar aqui o objetivo do nosso grupo, né, amiga? O Evangelho quer falar um pouquinho? Quero, você vai colocando o tema aí, né? Ah, vou colocar. Então, gente, mais uma vez a gente reforça, né, o objetivo da gente. Quando a gente criou esse IG, era realmente fazer essas lives para a gente discutir temas, né, que poderiam fortalecer as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade nesse contexto da pandemia. E aí a gente tem discutido temas diversos, né? E outro objetivo, segundo objetivo, é conversa fraterna com as pessoas que precisam de ser ouvidas, né? Acho que o principal objetivo da gente não é nem tanto aconselhar nem nada, porque nenhum de nós é psicólogo, né, nem terapeuta, nem nada do tipo, mas a gente entende que somos seres humanos, que a gente se ajuda, que a gente tem histórias parecidas, né? Então, às vezes, só o acolher o que a pessoa tem para falar, né? Enfim, e conversar sobre já é um afago, já é um alívio, né? Um bálsamo para muitas pessoas. Então, a nossa proposta é essa. E aí, como o Pri falou, a gente entrou no Bloco Família, tem 2 semanas, né, Pri? A gente falou de Evangelho no É, Lar, falou de desencarnação, e hoje a gente vai falar sobre vida em família, de maneira geral. Bem-vindos todos. bem-vindos. Vou fazer uma leitura. A gente tem tido o hábito agora, né? A gente começou a fazer isso já algumas lives, de ler uma mensagem antes de começar. Bem-vinda, Uhum. Suelen. Então, eu vou ler uma mensagem aqui antes da gente começar, que é desse livro aqui, Onde Existe Luz, de Paramahansa Yogananda, que Paramahansa é o mesmo autor do livro Autobiografia de um Yogi. É, deixa eu ver aqui a mensagem. É bem curtinha a mensagem, tá? São várias mensagens que tem. Uma página tem um monte de mensagem quando a gente abre. Então, a mensagem de hoje, que meu olho bateu aqui, é a seguinte: Deus é o sussurro no templo de sua consciência e a luz da intuição. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz, e essa sensação é a voz de Deus. Se você não o escuta, ele fica calado. Mas quando você despertar da ilusão e quiser agir corretamente, ele o guiará. Bonita mensagem, né, gente? Fala então que Deus é aquela voz que está ali falando com a Beijo, gente na nossa Suelen. intuição, né? Muito interessante isso. E aí, sobre esse tema vida em família, Bem-vinda. bem-vinda. A gente fez também uma enquete, né? Perguntando quem achava importante a vida em família. E todos que responderam disseram que acham importante a vida em família, né? A gente estava até conversando na live anterior, né, Liz? Acho que foi Uhum, com o André, sobre a questão da educação no lar, que a gente uhum. chegou a citar que hoje em dia se fala muito que a família vai acabar e coisa e tal, né? E a gente falou que a questão que a família está um pouco desestruturada, né? Mas quando a gente pergunta sobre a importância da família, as pessoas sempre respondem que a família é importante. Então, isso prova realmente o quanto a família realmente é fundamental para a organização da sociedade, para o progresso da humanidade como um todo, né? Porque é na família que começam as primeiras experiências do ser humano, né? O que a gente vai ser no mundo, a gente começa ali na família. Não que a família seja um oásis, não é, né? É justamente esse laboratório onde a Sim. gente vai aprender, onde a gente vai exercitar os valores, as virtudes e coisa e tal, né? Então não é aquele núcleo
primário de felicidade eterna, mas é mesmo um campo de experimentações que vai preparando a gente para a vida, né? Muito legal o pessoal ter respondido aí, Cat. A gente agradece aí, viu, gente? Isso que a Pri está falando é bem interessante, né? Porque a gente está vendo, e a gente conversou sobre isso, né? Assim, a remodelação da estrutura familiar em todos os aspectos, né? Então, antigamente, nos tempos, sei lá, das nossas mães e avós, normalmente a gente tinha o pai, a mãe e os filhos, né? A mãe sempre em casa, o pai sempre trabalhando, as crianças iam para a escola. E hoje a gente tem conformações diversas, né? Inclusive reestruturação de toda essa relação, porque a mulher começou a trabalhar também, então hoje ela se divide entre os afazeres domésticos, né, e o trabalho fora. Em muitas casas a gente já vê inversão desses papéis, então o homem fica em casa e a mulher vai trabalhar, né, ou os dois se articulam e se dividem para cuidar da criança. Então hoje a gente está vendo, fora os diversos, né, dois pais, duas mães, filhos de, enfim, diversos contextos, avó e netos, enfim. Então a gente só reforçando assim que a gente está aqui falando de uma abordagem de família em todas as suas pluralidades, né? Assim, tudo que é possível. Diversidade. Então, pessoas que coabitam mesmo lá, né? Às vezes tem família de amigos, né? Tipo, eu fiquei um tempo morando com colegas, né? Que dividíamos interesses em comum. Acabamos nos tornando uma família, porque isso é muito natural quando você Perfeito. começa a vivenciar, né? Você começa a lidar com a dificuldade, né? A gente sempre brinca que às vezes é mais difícil para lidar com a pessoa que não é da sua família, que não é do mesmo sangue. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa, porque são pessoas diferentes da mesma forma. As mesmas dificuldades que a gente tinha com nossos familiares, a gente às vezes passa a ter. A diferença é que ainda existia muito essa coisa de que, por ser do meu sangue, eu vou superar, né? Ou vou aguentar por mais um tempo. E hoje a gente está vendo que isso não é mais necessário por ser do sangue, mas por ser respeito, né? Pelo ser humano em si, é, é, pela vivência mesmo harmoniosa, né? Eu acho que a gente... Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente ter consciência é do quão importante a gente ter um lar em que a gente seja refeito, né? Porque muitas lutas, muitas coisas difíceis acontecem fora e às vezes a gente tem um lar que favorece, piora esse contexto, né? E ainda, inclusive, Pri, tem gente que passa por isso também, né? Então, assim, tem Uhum. pessoas que têm no lar, justamente dentro do lar, onde deveria ser esse ambiente de refazimento, os grandes desafios, né? É no lar mesmo que estão os grandes desafios, né? É aquela coisa que André colocou aí, que o lar não é um comercial de margarina, né? Óbvio que Uhum, muitas vezes a gente observa que existem lares que, diferentemente da maioria, mãe, pai, filhos, funcionam de forma bem harmônica, né? Mas isso eu creio que não é a grande maioria, né? Pelo que eu já observei, pelo que eu mesma vivo, a gente percebe que os indivíduos são diferentes. E se nós somos diferentes, temos aptidões diferentes, naturalmente que em algum momento esses dons, essas aptidões, essas características vão entrar em atrito. E esse uhum. atrito começa ali no lar, porque a convivência diária é diferente de quando a gente vê alguém só uma vez por semana, a gente tem uma atrito ali com aquela pessoa, características diferentes, mas só vê uma vez por semana. No com a família a gente acorda, dorme todo dia, aquilo ali, um se metendo na vida do outro, não é? Eu me lembrei aqui, amiga, quando a gente estava conversando sobre esse tema, que você até mencionou a questão de Jesus, né, ter vivenciado 30 anos, né, com sua Sim. família antes de partir para os seus ensinamentos, para o seu trabalho mesmo aqui na Terra, né? Fala aí um pouquinho disso, amiga. Então, o que eu estava falando é que a gente tem falado muito, né, sobre Jesus e o exemplo que ele trouxe para as nossas vidas de maneira geral. E como ele passou os primeiros, porque a gente pensa, Jesus passou tanto tempo, né, os 30 anos, e só começou enfim, o trabalho que a gente conhece, né, de começar a divulgar o reino de Deus depois dos 30 anos, né? Então, a gente tem referências sobre essa questão do período que ele passou dos 40 dias lá no deserto, tá? Mas a gente ignora, ou pelo menos não valoriza tanto esse período. Ele passou 30 anos se dedicando à família dele, né? E por quê? Porque ali, como o Pri falou, foi o grande laboratório, né? É onde a gente exercita as nossas
virtudes, né? A gente desenvolve elas, é para desenvolver, né? Normalmente a gente desenvolve paciência, eu deveria desenvolver, né? Paciência, resignação, indulgência, né? E isso é um grande desafio, né? Acho que a gente sempre tem pessoas, pelo menos uma, dentro do contexto familiar ali, que é desafiador. Tem pessoas que passam por questões ainda mais difíceis e às vezes ela passa por um contexto onde todas as pessoas têm essa característica mais desafiadora, né? E ela ali tá sozinha, então a gente reconhece também essas pessoas e não ignora, mas entendendo, né? Eu acho que o grande ponto que a gente pode se apoiar e que a gente colocou aqui é a importância do evangelho no lar, né? Mesmo quando a pessoa está sozinha, morando sozinha ou está sozinha num lar onde só ela acredita naquilo, no poder da oração, que ela faça. Porque isso fortalece de uma forma tão grande, né, tão imensa, que vai nos trabalhando e o entorno vai naturalmente mudando também. Então, assim, eu acho que a gente está aqui falando de diversos contextos familiares, mas a gente não ignora as pessoas que passam por contextos muito mais pesados, inclusive, né, no Tumultuados de contexto abuso, dentro. violência doméstica, né? É, Que há muito, infelizmente, está se intensificando nessa época, né? exatamente, é isso. E aí, nessa época, as coisas, para algumas famílias, têm sido cada vez mais difíceis também, né? Então, isso é bem delicado. E aí que a gente não está colocando como uma sensação de que tem que ser passivo, tem que aceitar, de forma nenhuma, mas a gente está tentando trazer, né, contextos para que, reflexões para que as pessoas comecem a repensar, né, a sua participação ali naquele lar. Exato, amiga. E retomando quando você falou de Jesus, né? Que a gente acaba ignorando um pouco o que ele fez durante esses 30 anos antes de começar a sua missão, né? Eu acho que ele deixou muito o exemplo do companheirismo no lar, do trabalho no lar. A gente sabe que ele trabalhava junto ao seu pai na mercearia. A gente sabe também de como ele era carinhoso, né? Algumas leituras, alguns estudos trazem como ele era carinhoso com a mãe dele e a convivência que ele tinha com os primos, né? Com o próprio Sim, João Batista, com as tias, Marta, Maria, Alta Maria, né? E assim, eu acho que realmente esse tempo que Jesus passou ali, embora ele não estivesse ativamente em pregação, a vida dele já foi um exemplo, né? Um exemplo em que ele buscava, mesmo sendo um espírito altamente evoluído, né? Ele buscava a harmonia dentro do lar e a adaptação dentro dos costumes da época, né? Naquele ambiente. O pai dele trabalhava com marcenaria, então ele foi trabalhar com o pai para mostrar o exemplo, a importância do trabalho para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, né? O cuidado que ele sempre tinha com a mãe dele, ele era muito carinhoso com Maria, isso ele mostrou ao longo de toda a vida dele. Então, acho que foi realmente um exemplo, né? E mostra pra gente o fato dele vir no lar, não vir sozinho, assim, solto no mundo e se sim, desgarrar logo de início, que nós todos somos seres gregários, somos seres sociais, né? A gente trouxe na live passada, a gente falou um pouquinho de Boff fala isso, que nós somos essencialmente afetivos. Então, nós somos inerentemente sociais, gregários, afetivos. Então, a família, ela vem justamente para que a gente possa exercer esse instinto gregário que todos nós temos, do cuidado um com o outro, né? Em algum momento, as preocupações da vida material, né, do trabalho, a competitividade, as necessidades da vida material, de ter sim, o que comer, o que vestir, às vezes endurece um pouco a gente, né? E a gente perde essa coisa do cuidado, se sim, preocupando só nas questões materiais, né? Mas é importante que a gente tenha esses momentos de reflexão sobre a importância da família e de que a gente crie consciência de que nós somos essencialmente gregários e afetivos para a gente retomar essa dimensão do cuidado dentro da família, já que a gente sabe que a família é efetivamente a base da sociedade, embora ela esteja passando por mudanças, por transformações e por crises que são inerentes à crise do indivíduo. O indivíduo passa por crises pessoais, então, naturalmente, as instituições das quais ele faz parte vai também passando por crise a família, e aí a gente vê as outras instituições da sociedade, né, a política, as próprias religiões, etc. e tal, né? é. Não, perfeito isso que você está falando. Só comentar aqui que Suelen colocou, né, sobre o evangelho que ela voltou a fazer em casa e percebeu que até a tolerância com as pessoas melhora e viu a Uhum. diferença. Suelen, a gente falou sobre isso em outro momento. Acho que a live ficou gravada, né, do evangelho. Tá lá no nosso perfil. Não, eu acho que a do Evangelho não E ficou gravada, não. não? Acho que começou a ficar gravada de desencarnação em diante. Ah, tá. Bom, mas Eu enfim, acho, aí mas confere só lá no perfil. é,
A gente falou sobre isso, né? O quão importante é, e é isso, como essas leituras regulares, elas vão transformando a gente sem que a gente sequer se dê conta. Quando a gente vê, já está mais tolerante, e é isso mesmo que você falou, é incrível a diferença. Oi, Gil, bom dia, que bom que você Olá, está aqui. eu não tô vendo ninguém entrando, eu tô, desculpa, assim, um ou É, outro eu vejo, falo, mas eu me desconcentro quando eu tô falando, e se eu parar para é, escrever, eu me desconcentro. Tá essa linha do é... raciocínio, né? Não, e isso é bem importante que você estava falando, Pri, sobre essa questão do cuidado, né? Que eu acho que a gente, esse momento de confinamento, né, que a gente está sendo obrigado a fazer um confinamento, a gente está se voltando muito para essa convivência, né, que, como você falou, estava perdida porque a gente estava indo atrás das questões materiais, dos ganhos materiais, né, e eu acho que é um convite mesmo para esse momento, para a gente retomar essa convivência, porque a despeito de buscas, né, nesse sentido, às vezes a gente acaba se deixando levar, porque a sociedade estava valorizando muito o ter. Então a gente buscava porque eu quero dar a melhor escola para o meu filho, eu quero que ele tenha uma poupança mais gorda possível, eu quero que ele estude na melhor escola. E às vezes o que é mais importante, que seria a sua presença, você não dá, né? Estou falando aqui no contexto de pais e filhos, mas a gente vê isso, né, ao contrário, filhos e pais, enfim. Então a gente vê que há uma busca muito grande pelo ter. Isso acabou, né, tirando. Então, o que eu tenho sentido a sensação ultimamente é que a gente está se reconhecendo, né? Literalmente o tracinho conhecendo, porque assim, as pessoas vão mudando aos poucos, né? Então a gente tem uma ideia da pessoa, né? Principalmente quando a gente mora com a família há muito tempo. Então a gente cria uma ideia e isso a gente cristaliza aquilo ali, então a pessoa é daquele jeito. E aí, no decorrer dos dias, da vida, enfim, as pessoas vão fazendo suas coisas e deixam de conviver. E a gente está ali tá com aquela ideia cristalizada. E de repente, esse momento vem justamente para a gente se olhar de novo e ver que nós mudamos, que continuamos em essência os mesmos, mas que a gente tem crescido, que a gente tem mudado, né? Então acho que é um período assim desafiador, com certeza, porque esse reencontro muitas vezes, né, por mais harmônico que seja uma família, sempre vai ter rusgas, como você falou, da convivência, do dia a dia, mas esse momento ele tem sido realmente importante e a gente vem conversando, né, sobre como a pandemia ela tem um papel muito educativo e também nesse sentido é, de reestruturar, digamos assim, né, de reconformar as relações dentro dos lares de maneira geral. Você falou algo aí também que me chamou a atenção, a questão do ser e do ter, né? Eu acho também que essa pandemia está nos mostrando como a gente não precisa de tanta coisa, assim, para Uhum. viver, né? Às vezes eu paro, olho assim, o meu quarto, o meu guarda-roupa, e a gente hoje em dia está vivendo assim, tipo, eu alterno entre poucas roupas, sabe? Não tenho usado quase nada de roupa, duas ou três, Sim. assim, que eu alterno e lavo, aí vou, a outra seca, eu vou, pego aquela outra, mas estou sempre ali com as mesmas roupas, assim. E aí é importante a gente parar para pensar realmente o quanto a gente precisa de pouco para viver realmente, para estar em paz, né? A gente fica criando muitas necessidades, né? A própria mídia cria muitas necessidades e a gente vai na onda, né? A gente já falou isso em outra live, aquela coisa do comportamento de manada, comportamento de massa. A gente cria necessidades artificiais para a nossa existência. E aí esse momento está nos mostrando que a gente não precisa de tanta coisa assim, mas a gente precisa do outro, a gente precisa de afeto, a gente precisa de um olhar, a gente precisa de uma palavra, né? A gente precisa do abraço. Agora a gente não está podendo chegar muito junto, mas a gente pode criar outras formas de convivência, né? E aí, essa coisa da pandemia, o tempo em que ela vem ajudar, né, reforçar os laços afetivos, a gente vê que muitas famílias, assim, estão se desestruturando ainda mais, né? Estão com muita dificuldade de conviver, né? A mídia também tem falado, né? Algumas pessoas têm falado, isso tem saído bastante, que aumentou um pouco a violência doméstica, as separações e os divórcios. Então, eu acho que isso também vem dentro daquilo que você falou da rearrumação interna, né? Porque também existem famílias, às vezes, que se constituem, mas que não se constituem efetivamente na base de um afeto sincero, né? Ou existia um afeto em algum dado momento, mas aquilo vai se perdendo, né, ao longo da caminhada, né? E por medo de ficar só, ou Sim. até por uma questão de máscara social mesmo, de estar sozinho, né? Estar em uma determinada idade, se separar, ficar solteiro de novo e coisa e tal. As pessoas continuam mantendo, às vezes, uma relação, um casamento que já está ali
sem sim, condições de continuar, que já está fracassado. Às vezes já está desde o início fracassado e aconteceu por uma insistência mesmo, por outros interesses que não o amor sincero, né? Então, eu acho que esse momento vem realmente para fazer uma rearrumação, a gente olhar para dentro da gente, pensar no que realmente importa. E com esse olhar, quando a gente se melhora, né, como você falou, a gente ajuda a melhorar o ambiente ao nosso redor, né? E aí a sim, convivência em família também fica melhor quando a gente se propõe a se olhar e a se melhorar. Muito interessante sim. isso. André colocou aqui uma pergunta que é bem importante, né? Ele colocou: o que observa no mundo na forma de dificuldades e de intolerância pode ou tem alguma relação com as relações familiares? O fato de não se Ah, conviver bem em sim. família dificulta outras relações? Sem dúvida, né? A gente tá, eu acho que é isso. É uma crise que a gente tá vivendo agora, né? Essa pandemia toda, hoje, a forma como chegou assim para mim está muito claro que é do modo de vida que nós estávamos tendo. Isso envolve tudo: a economia, nessa busca que Priscila colocou pelo ter surda e pela distância que estava ocorrendo dentro das famílias, né? Então, assim, eu acho que ela veio justamente para tentar puxar, né? Porque ao mesmo tempo tem muitos relatos de casais se separando, né? De relatos ruins, e também outros relatos bons de É, casais que estavam sim. separados e de repente obrigados a conviver intensamente, eles se reconheceram e viram que tem muita Uhum. afinidade e reconstruíram a relação. Então, é possível também, né? A gente tem, assim, na verdade, no fim das contas, acho que união ou separação sempre é com um bem maior, com um objetivo maior, né? A gente Isso. pensando no funcionamento do universo, É, que Deus é uma é junto, enfim. rearrumação. Aham. E eu penso também assim, né? A gente já falou também uma vez aqui, mas vale a pena sempre repetir: o maior mandamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E se a gente não consegue exercer isso dentro do lar, e os valores da indulgência, da tolerância, a paciência, naturalmente que a gente não vai exercer lá fora. Então, é como a gente voltou no início da nossa conversa, né? Isso tudo começa dentro de casa, né? A gente é desafiado o tempo inteiro dentro de casa, né? Porque as pessoas são diferentes. Isso é normal, a gente não tem que ser igual, né? Essa diversidade, hoje em dia Sim. se fala muito em pluralidade, diversidade, então as pessoas são plurais dentro de uma mesma família. Então, se a gente não consegue exercer o respeito e a tolerância dentro da mesma família, se a gente quer mudar o outro, se a gente acha que o outro tem que ser igual a gente, que o outro é errado porque o outro tem religião X, eu tenho religião tal, porque eu acho que ele é errado porque ele tem a profissão tal, eu acho que ele deveria fazer tal coisa, e não tem. Naturalmente que a gente vai levar essa intolerância lá para fora, para o mundo, entendeu? Eu acho que a gente é no mundo reflexo do que a gente é dentro de casa, Isso. né? Uhum. E é interessante a gente falar também, amiga, sobre, a gente conversou sobre isso, né? Sobre as virtudes que a gente precisa exercitar dentro do lar. E quando a gente falou sobre as virtudes, eu me lembrei muito das bem-aventuranças de Jesus, né? Uhum. Todas as bem-aventuranças, mas o que mais me chama a atenção é quando ele fala dos bem-aventurados os mansos e pacíficos, e Sim. bem-aventurados os misericordiosos, né? Os mansos e pacíficos é um convite para o exercício da brandura, da docilidade e da afabilidade em família, né? O ser afável em família. De novo, a gente volta para a questão do cuidado, de ter cuidado um com o outro, né? Ter cuidado com os pais que já são idosos, assim a gente sabe também, né? Eu fiquei sabendo por uma colega minha que realiza trabalho voluntário em asilo, que existem alguns asilos de luxo aqui em Salvador, e que as famílias estão abandonando, famílias que têm maiores condições financeiras, que ante a necessidade de maiores cuidados com seus idosos, eles estão deixando os idosos nesses abrigos de luxo, que tem toda uma infraestrutura, tem tudo, né? Tem pilares, tem não sei o quê, tem tudo, tudo, mas não tem o afeto da família. Então, Uhum. aí Jesus tem até aquele mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui, mas assim, voltando para a questão das bem-aventuranças, como quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, isso é algo que depende da religião que a pessoa adote, né? Independentemente de ter sido Jesus que tenha falado bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente sabe que a paciência, a doçura, a afabilidade, são virtudes que foram proclamadas por todos os grandes profetas, né? Todo mundo deseja o bem, todo mundo deseja o amor, todo mundo deseja viver num mundo melhor, e esse mundo melhor começa dentro da gente e dentro da nossa família. Então, assim, a importância da gente estar se trabalhando para exercitar essa paciência dentro da família, que é tão necessária, né? Assim, isso não significa, quando a gente está falando isso,
não significa que a gente seja perfeito, que a gente seja modelo de paciência. Eu mesmo estou aqui nos meus desafios incessantes e diários Também. de exercícios de paciência, de doçura, de afabilidade. Tem dias que a gente acorda sem nenhuma paciência, tem dias que a TPM está ali pesada, que só de ouvir a voz a gente já fica, o quê? Entendeu? Mas é aquela coisa de se observar e de pensar assim, não, hoje eu pisei na bola, mas da próxima vez eu vou procurar ser mais paciente, compreender aquela outra pessoa, né? Porque a convivência tem isso, gente. Tem isso, não tem jeito, não tem pra onde correr, não. Liz travou um pouquinho aqui para mim, mas já voltou. Você me ouviu? As últimas palavras? É, eu vi mais ou menos. Pra mim também travou, mas voltou já. Foi? Ah, tá. Eu estava falando mesmo da Eu acho bem-aventurança que fala isso aí sobre mesmo. E bem-aventurados os mansos a e Raimunda pacíficos, tá aqui né? falando, Tem né, outras que também, ela né? colocou aqui ser Tem espírito. bem-aventurados Não, os nos... misericordiosos, que fala que a misericórdia é um complemento da doçura, né? Se a gente não consegue ser misericordioso, como é que a gente vai conseguir ser manso e ser pacífico? Como é que eu vou conseguir ter paciência se eu não perdoo a falha do outro, né? Porque também dentro de casa o tempo todo a gente é convidado a perdoar, né? O tempo inteiro. Alguém fala alguma coisa de um jeito que a gente não gosta, né? Então o convite ao perdão dentro de casa é contínuo, ininterrupto, o tempo inteiro. Então, também, Sim. né, quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, como é importante a gente estar atento às oportunidades da gente exercer essa misericórdia também dentro do lar, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito, assim, até por experiência própria, né? Quando a gente vai se conhecendo. Acho que foi, não me lembro, foi algum sábio chinês que falou que o maior bem que a gente pode oferecer para o mundo é a gente se autoconhecer. E eu acho que isso é de uma sabedoria imensa, porque quando a gente se conhece, a gente se conhece, se ama, né? A gente já falou aqui sobre autoconhecimento e autoamor, o quanto é importante isso para a convivência de maneira geral, ocorre também dentro da família, né? A gente vai construindo uma edificação dentro da gente, que a gente, inclusive, começa a perceber que nem tudo é sobre nós. Então, pessoas que se sentiam ou se sentem rejeitados dentro de casa, às vezes não é a rejeição exatamente com a pessoa em si, mas é da própria pessoa com questões dela, sabe? Então, eu acho que isso a gente vai começando a compreender isso, né? E a partir do momento que a gente vai se fortalecendo em si, né? Vai construindo o nosso lar interno. Isso é bem importante também, assim, a gente ter esse lar interno fortalecido, né? A gente começa a olhar com mais compaixão, mas o olhar para o outro com compaixão, ele só ocorre depois que a gente se olha com compaixão, se compreende, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa que faz uma grosseria com a gente, que grita, ou às vezes que bate mesmo, né? Eu acho que em condições tem que ter toda ajuda possível, buscar toda ajuda possível. Mas em situações menos extremas, né, eu acho que vale a gente buscar, né, esse autoconhecimento e encarar os conflitos de uma outra forma, né? Na verdade, a gente vai falar de conflitos ainda, né, nas próximas Vai ter lives o aí, mas bloco só assim, para falar sobre conflito. Vai ter outras lives só alguns para esse conflitos, tema, mas a gente pode né? fazer uma Mas assim, rápida introdução. só tipo um spoiler, de como a gente, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se fortalecendo e vai começar a ter um outro olhar. Então, que eu tinha com a minha família, que eu tenho com o processo do acolhimento é, assim, demais, sabe? Ele é muito forte, porque por mais que eu veja, em alguns momentos ainda me veja sofrendo, até por uma questão de hábito, né? Nosso cérebro tem caminhos que ele já conhecidos, então é muito natural, às vezes, a gente despertar aquele sofrimento, aquela dor, mas logo, né, quando a gente está se conhecendo, quando a gente se conhece, logo vem aquela compreensão, né? E não só se conhecer, mas fazer a leitura, enfim, se conectar com nossa verdade, com nossa intuição, com Deus que há em nós, né? Porque naturalmente vem a intuição, né? De indicações do que fazer, de como enxergar, e a gente respira fundo e, ok, eles são seres humanos assim como eu, em crescimento assim como eu, né? Então a gente está aqui para evoluir. E a convivência em família é um convite a desenvolver todas essas virtudes como você colocou, Vai né? A evoluir, né? E nós não paciência. estamos juntos por acaso, né, amiga? Não estamos juntos por acaso. Realmente é um Exatamente. convite ao crescimento.
Eu estava lendo aqui alguns comentários, eu vi que a Raimunda colocou que é necessário a gente discutir também que ser espírita não nos faz anjos, né? Ser espírita, o católico, o evangélico, o bandista, seja qual for, seja a filiação religiosa da gente, não nos faz anjos. A gente está em processo de crescimento, de evolução, de autoconhecimento. Então, nós temos inúmeras imperfeições, a gente está caminhando, né? Mas a gente já tem o norte, a gente tem a bússola, a gente sabe para onde caminhar, a gente sabe, todos os grandes profetas, Jesus, Buda e outros, eles vieram e nos deram o caminho, então a gente já sabe para onde a gente deve ir. Então, eu acho que o caminho é bem isso que você falou, a gente se conhecer, a gente tem consciência de que nós somos imperfeitos, a gente não pode dar saltos evolutivos, né? Tipo, hoje eu sou aqui super imperfeita, não tenho muita paciência, coisa e tal, vivencio conflitos em família, e amanhã, só porque eu digo eu quero, eu já virar anjo. Não é isso, mas a gente tem uma estrada, uma caminhada que exige esforços diários, né? Então, todos os dias a gente plantando uma sementinha, a gente vai eliminando, né? Tirando as pedras do caminho, se aprimorando, e quando a gente se aprimora, a gente ajuda a iluminar o ambiente ao nosso redor, e o outro aprende com o exemplo, né? A gente até falou na live passada sobre educação no lar, e quando a gente vai se melhorando, o outro está lá vendo o nosso exemplo. Então, ele também vai se melhorando. Naturalmente, não precisa forçar a barra para ninguém mudar, nem querer mudar ninguém. O outro vai vendo que a gente está mudando, que a gente está se esforçando na nossa caminhada de autoconhecimento, que a gente está mais paciente. Tal dia a gente não foi paciente, mas hoje a gente já conseguiu ser paciente, a gente já conseguiu se colocar no lugar do outro. Aí ele vai vendo, ó, ela está se melhorando, deixa eu correr atrás também da minha evolução. É isso? Quando a gente vai lendo e se melhorando, naturalmente o nosso olhar para o outro também vai sendo diferente, né? A gente tem isso, quando a gente olha pra gente, eu acho sempre que o olhar pro outro é um transbordar do que a gente, né, de como a gente olha pra si. Então, quando a gente vai construindo né, enfim, essa estrutura dentro de nós, a gente vai começando a ver. Então, é muito engraçado, né, porque eu me vejo assim constantemente. Eu no meu processo aqui, às vezes eu olho uma pessoa e aponto o erro dela, e de repente eu vejo, não, mas eu sou isso. Se eu ainda não estou mais naquele papel, eu já tive. E eu Exato. sei o que é. Uhum, Né? E aí eu tento fazer o uhum. exercício. Gente, de novo, ninguém aqui é perfeito. Isso não é todo dia, não. Tem dias É. que nem Tem dias que Pri, a gente está um zero pouquinho paciência. melhor, É, mas tem assim, dias que está eu acho sempre péssimo. que só chora ou só fica com raiva, isso é super natural. Mas assim, dentro Uhum. do processo, tem momentos de lucidez, né? É, Então, eu acho que nesses momentos de lucidez, aí vem aquela luzinha, né? Lembrança de alguma coisa que a gente leu, ou de alguma reflexão mesmo que a gente fez de nosso processo. Ah, não, eu sei o que é isso que a pessoa está passando. Eu vou dar o tempo dela, sabe? E é isso, a gente vai entendendo que cada um tem seu tempo, né? Como o Pri falou, eu tô aqui lendo meu evangelho, a pessoa não quer isso em particular dela, é o tempo dela, é o processo dela, né? Porque às vezes também não adianta a gente ficar querendo forçar, e eu acho que esse é um grande aprendizado, né? A gente não querer forçar o crescimento, o aprendizado do outro. Assim, quando a gente está em família, e principalmente quando a gente descobre alguma coisa que está fazendo a gente melhorar tanto, poxa, isso me despertou tanto, eu quero mostrar para todo mundo. E às vezes isso é, é, tem um quê de eu quero apoio, porque senão eu não vou conseguir, sabe? Então, eu quero ser vegana, mas eu não vou conseguir ser vegana sozinha. Eu preciso que minha família me apoie. Então, às vezes, a gente querer tanto encontrar pessoas que façam igual é justamente para a gente se fortalecer, como se precisasse de alguém que dissesse, que validasse isso. Não, você tá certa, vamos fazer. E quando a gente não encontra, né, pessoas que apoiam as nossas músicas, a gente já fica meio, né? Será que é isso mesmo, né? Esse negócio de paciência, tudo besteira, indulgência, benevolência, imagina, olha o que está acontecendo no Brasil. Enfim, então a gente tende a ter esse olhar, né, quando a gente se sente sozinho. Mas é importante ter essa construção do lar interno, eu acho. André trouxe uma pergunta aí. Essa pandemia seria uma forma de melhorar essa convivência familiar? Eu acho que sim, Dé. Eu acho que mesmo nos lares que a gente vê que estão tendo alguns conflitos, né, casais se separando, mas às vezes até a consciência de que é preciso estar separado é para trazer um melhor equilíbrio das relações, né? Porque às vezes o equilíbrio da relação não é estar junto, é estar separado. Em alguns momentos é estar junto, em outros momentos é estar separado. Então a gente tem que ter discernimento para perceber o que é melhor para a gente e para o núcleo familiar naquele momento, né?
Eu acho, sim, que essa pandemia, tanto para aqueles que estão necessariamente tendo que ficar juntos na mesma casa, como para quem não está juntos na mesma casa. Eu vejo aqui no meu prédio, tem alguns idosos que moram sozinhos, e os filhos vêm, aí ficam dando voltas no prédio com os pais, né? Quando faz sol, fazem uma caminhadazinha aqui numa área que tem no prédio, vem trazer as compras dos pais. Então, o exercício desse cuidado, eu acho que a gente está sendo convidado a isso, sim, né? Eu não sei como é que era a relação desses filhos com esses pais antes, ou desse casal antes, mas o fato da gente ter que estar necessariamente passando mais tempo juntos é exatamente o convite para o exercício de tudo isso que a gente está falando aqui, para o exercício dessas virtudes que a gente ainda não tem desenvolvidos, assim, que a gente está aprendendo a desenvolver, né? Então a gente tem que ter consciência. Quando a gente tem consciência de qual o chamado do momento, as coisas ficam mais fáceis de serem encaminhadas, né? Então, se eu tenho consciência que, para mim, o chamado do momento é eu melhorar a minha vivência em família, eu vou olhar para toda situação que ocorra, todo conflito que ocorra, ali uma oportunidade, né? Então, eu vou pensar que eu estou tendo a oportunidade de cuidar melhor da minha mãe, né? Eu estou tendo a oportunidade de conhecer melhor a minha irmã, de conviver melhor com ela, porque no dia a dia a gente, todo mundo, né? Passa o dia todo fora, sai de manhã, chega de noite em casa. Eu já tive dias que eu não via a minha irmã dentro de casa. E olha que a gente mora na mesma casa. Mas eu saía mais cedo, ou ela saía mais cedo, e aí eu chegava, eu durmo cedo, então eu chegava, eu ia dormir, aí ela chegava depois de mim. Aí eu não via. Às vezes eles falavam por WhatsApp. Então, assim, a gente está tendo que se ver a coisa de ter que. Os trabalhos domésticos, né? As famílias que estão tendo que realizar, até por uma questão de cuidado, né? Para proteger mesmo as secretárias do lar e tal, não terem que pegar ônibus e coisa e tal. Então, as famílias estão tendo que realizar o trabalho doméstico, né? Para quem não realizava antes. Então, como é que vai ser essa divisão de trabalho dentro de casa? Cadê o exercício da democracia também? Né, o equilíbrio, né, nessa distribuição de tarefas dentro de casa para não sobrecarregar nenhum nem outro. Os momentos de privacidade que é importante ter, tipo assim, agora eu estou aqui, eu preciso de um momento de privacidade para estar aqui conversando com vocês. Então, o respeitar o momento de privacidade do outro. Agora eu vou precisar de um pouco de privacidade, ficar no meu quarto, vai fazendo aí as coisas que precisam fazer, vai agendando o almoço, vai. Entende? Então, eu acho sim que esse momento é um convite realmente a gente equilibrar as nossas relações e as relações que estavam em conflito, a gente olhar qual é o ponto do conflito, né? O que que estava originando aquele. Não adianta a gente ir só para o sintoma, a gente tem que olhar a causa do sintoma, né? Por que que a gente estava em conflito? Por que que a gente não estava vivendo bem? E aí, com o diálogo, com conversa, procurar melhorar, né? Raimunda E está você, colocando aqui, amiga? né? O Covid vem com um elemento educativo não punitivo. Nos voltamos para o lugar onde muitos de nós já não compreendia e sentia o sentido do termo lá. E é perfeito, é isso mesmo, Raimunda. A gente Isso, Joana de Ângeles. tem. Oh, perdão, amiga, terminei de falar. Não, pode. Não, eu ia comentar que eu estava lendo o texto de Joana de Ângeles, eu não me lembro se foi em essa família ou constelação familiar, que ela fala justamente isso, que lá não é a construção de, de pedra, de madeira, isso daí é casa, os objetos materiais, os móveis, coisa e tal, né? Lá é aquele ambiente onde a gente vivencia o afeto, o cuidado uns com os outros. Então, o lar é isso, não é a casa material, é o ambiente que as pessoas estão juntas por laços de consanguinidade e de afeto, né? Como você falou, às vezes um grupo de amigos que moram juntos estão ali juntos por laços de afeto, às vezes de necessidade de estar dividindo apartamento, mas também é uma oportunidade de estar exercitando a paciência, a tolerância, a alteridade, né? É isso, amiga. Desculpa te atrapalhar, viu? Ah, não. André fez um comentário aqui, né? Porque a Adelina estava falando da importância da divisão das tarefas que você comentou, e aí está dizendo quando a pessoa, no caso, figura. André, Ele a falou o gente que, menina, que eu aprende, não vi? desenvolve. André disse que só gosta. E quando a pessoa, no caso eu, só gosta de comer. Então, eu acho que a gente também está nesse momento para desenvolver habilidades, né? Tenho visto várias pessoas desenvolvendo habilidade mesmo, de ganhar, se arriscando. Tem Vai aprender umas vários receitinhas da vídeos. internet, vai ajudar sua É, tia. também acho. Acho que é justo e digno, né? A gente está nesse momento justamente, como a gente falou, para aprender a dividir, né? Então, assim, pensando no formato antigo, né, que era muito normal, a mulher ficava em casa fazendo as tarefas de casa, o marido saía. Agora o marido está em modelo home office, e aí? Os dois estão em home office.
tem que ter essa divisão ela é necessária. Então, eu vejo mesmo como Raimunda colocou, uma questão educativa mesmo, assim, a gente está sendo convidado, né, a ficar dentro de casa e lidar com isso, né, lidar com essa nova arrumação. Ai, André, preciso de ajuda. Então, a internet está aí com... Isso é bem interessante, né, assim, a pandemia, o confinamento é muito difícil para quem pode ficar em casa, né, realmente é difícil. Mas olha que em outros momentos já ocorreram pandemias similares e as pessoas não tinham internet, né? E olha que legal essa troca que a gente tem. Quem está aprendendo a cozinhar, como é o caso de André, pode entrar na internet, olhar receitas, né? Quem tem amigas como eu tenho Lores, sempre peço receitas a ela, peço receitas, enfim. Então a gente vai trocando e mantém essa ligação, né? Então, assim, eu acho que esse momento realmente é um convite, né? E eu acho que também tudo é a forma como a gente vê, né, a situação. Não estou desmerecendo as dificuldades de algumas pessoas estão tendo, ansiedade, né, depressão, ou qualquer outro sintoma relacionado ao confinamento. Tem gente que está confinado sozinho e eu não consigo nem avaliar, né, o quão difícil é isso. Mas eu também entendo que são nesses momentos mais dolorosos que a gente tira os maiores aprendizados, que a nossa possibilidade de tirar os aprendizados é grande, sabe? Então, eu acho que todo mundo está onde devia estar, as pessoas que estão sozinhas deveriam estar sozinhas, mas eu também acho que, às vezes, ela deveria estar sozinha para começar a buscar e reconhecer que ela precisa estar com alguém. E aí faz o movimento de ir para casa dos pais, do amigo, da avó, enfim. Né? Então, acho que a gente, nesse processo, a gente ainda está sendo convidado, né, a fazer as relações e a rever os nossos posicionamentos. Né? E aí eu acho que realmente é extremamente educativo para todo mundo, né? Para os lares onde a violência aumentou, talvez seja um momento da pessoa buscar ajuda finalmente, enfim, né? Aqui a gente só está trazendo pontos de... Estamos conversando, né? Me ouviu? Eu ouvi, interrompi um pouquinho, mas eu ouvi. Eu estava me lembrando enquanto você falava, a internet está meio ruinzinha. Deixa eu ver se eu consigo. Não, melhorou. Eu me lembrei enquanto você falava de alguns exemplos que a gente teve ao longo da história de pessoas, indivíduos e até famílias que passaram por um confinamento grande, né? Eu me lembrei aqui da história de Anne Frank, que ela e a família dela ficaram, acho que 2 anos escondidos, né? Sim. Para se esconderem da perseguição nazista. Depois eles acabaram sendo descobertos e ela veio morrer no campo de concentração. Mas, assim, a forma como eles, em confinamento, durante 2 anos, e sobre o risco, assim, de serem descobertos, né, e mortos, eles, eles se organizaram ali em família, e como eles buscavam os instrumentos e os meios de manter a união e a paz na família, sabe? Quando a gente lê o Diário de Anne Frank, que eu recomendo assim, a toda e qualquer pessoa ler o Diário de Anne Frank, a gente vê assim, as formas que ela buscava para conseguir manter o equilíbrio. Eu me lembro que ela sempre falava de que ela todos os dias ela acordava e ela sempre arrumava a sua cama, ia se arrumar para ela não perder o sentido de humanidade, né? Ela não acordava e deixava tudo bagunçado. Aí ela ia estudar, ela procurava manter uma rotina, ela ia estudar, ia aprender línguas, ela procurava dar uma utilidade ao seu tempo. Tipo assim, ela não pensava, não, não é porque eu estou aqui confinada, fugindo aí da perseguição nazista, que eu vou ficar o dia inteiro dormindo. Não, ela procurava trazer uma utilidade aos seus dias, às suas horas, e eles procuraram, dentro do possível, manter a harmonia dentro da família, né? A divisão das coisas, da comida que era escassa quando vinha, as conversas, os diálogos que tinham em família sobre aquele momento, né? E o estudo, eles não pararam de estudar, ele era muito estudiosa, seu pai também. Então, assim, foi para um exemplo extremo, né, de confinamento, mas assim que é um exemplo para todos nós, né? E aí, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu me lembrei de outra coisa totalmente diferente. Eu ia mudar de assunto. Não. Não, é só que a É, Suelen colocou aqui que está lendo o livro, né? Então, se você quiser compartilhar alguma reflexão aí sua, Suelen, de onde você está, de alguma coisa compartilhe. que Eu li seja esse livro, importante, tem muito está à tempo que eu li vontade. esse livro. Eu Eu não me também, tem lembro bastante tempo. direito.
Mas eu me lembro que me marcou bastante esse livro, viu? Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre o livro, fica à vontade, viu? Que a gente reproduz aqui. Aí eu estava me lembrando, assim, quando estava pensando nesse tema também, voltando a Jesus, do honrar vosso pai e vossa mãe, né? E o que Uhum. seria honrar vosso pai e vossa mãe para você, Elise? Então, naturalmente está influenciada meu posicionamento, né, pelas leituras que eu faço e o Evangelho é uma delas. Mas é a gente. E isso é muito delicado, porque tem muita gente que tem relações muito difíceis. Eu mesmo já tive relações, né, conflituosas com minha mãe, mas. E graças a Deus isso é passado. Mas eu sei que tem pessoas que carregam, né, relações bem difíceis. Mas a reflexão que a gente sempre faz de honrar é que nós, enquanto seres espirituais que estamos vivenciando, né, essa aventura terrena, a gente, na verdade, normalmente os pais aceitam ou não, né, nos dar a vida. Então, acho que uma coisa que é o honrar pai e mãe é a gente reconhecer que se a gente está aqui hoje vivenciando essa experiência, né, passando por tudo isso, por mais difícil que a nossa vida seja, muitas vezes as dificuldades e as dores são justamente os instrumentos que vão nos levar à evolução que a gente tanto precisa. Né? Então, a gente honrar honrar o nosso pai e a nossa mãe é justamente reconhecer que se a gente está aqui hoje é só por conta deles, é porque eles aceitaram a missão. Por mais que eu não tenha contato mais com meu pai, por mais que eu tenha uma relação super conflituosa com a minha mãe, às vezes o que a gente tem em termos dessas relações é justamente o que a gente precisa para desenvolver, né, algumas características. Então hoje eu fico pensando que eu tive uma relação X com os meus pais, com meus irmãos, e bom ou ruim, isso fez, né, me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje. Então, e hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. Então, justamente foi esse contexto, né, que pode ter sido bom ou ter sido ruim, mas que foi o que me trouxe aqui, né, que me fez construir a pessoa que eu sou hoje. Então, honrar aos nossos pais é justamente honrar a possibilidade que eles nos deram de viver. Né? Eles nos trouxeram a vida. E isso é um grande bem. Acho que a gente não está tão acostumado, às vezes, a reconhecer e agradecer o dom da vida. Porque todos os dias a gente abrir os olhos, acordar e ter mais um dia à nossa disposição é uma grande bênção, né, Pri? Perfeito, amiga. Eu concordo plenamente com você. Eu também já tive muitos conflitos. Com minha mãe, assim, aqueles conflitinhos, né, do dia a dia normal. Mas tenho também, mas assim, tive conflitos maiores com o meu pai. E até hoje a gente tem alguns conflitos. E a Uhum. gente vê assim que é um dia de cada vez, sabe? Da gente compreender que o outro tem os seus processos, que a gente tem o nosso, que a gente não pode mudar o outro. Então, muitas vezes o trabalho que a gente tem que fazer é apenas de aceitação das diferenças, aceitação do outro, de pensar, não, eu não tenho como mudar ele, mas eu posso me modificar para que eu possa aceitá-lo melhor, né? Então, hoje em dia, a partir do momento que eu passei a compreender isso, e quando eu comecei a fazer o meu trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, eu passei a aceitar com mais facilidade, mas até hoje a gente ainda vivencia conflitos. Mas esse honrai vosso pai, vossa mãe, que é super importante, que é um mandamento, é algo que vem desde antes, né? Desde Moisés, e aí Jesus referendou e trouxe e falou de novo da importância do honrar vosso pai, vossa mãe. E eu acho que ele é uma consequência, né? O Evangelho, que também é o meu livro base, ele traz isso: honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de amor e caridade. Então, se é importante que a gente trabalhe o amor ao próximo, né? A gente fala o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se é importante que eu me trabalhe no amor ao próximo, quanto mais com relação ao pai e à mãe, que são os próximos mais próximos da gente. E dentro desse amor ao pai e à mãe, desse honrar vosso pai e a vossa mãe, está justamente essa questão do respeito, do cuidado, assistência na velhice, não é? Eu falei agora que, infelizmente, também aumentou o número de famílias que estão deixando os idosos nos asilos porque não tem paciência para cuidar, não quer cuidar, não tem paciência para cuidar. Assistir nas necessidades, cuidar, dar atenção, dar carinho, compreender que o idoso, por exemplo, tem o momento dele, tem as características próprias dele, às vezes fica teimoso. Eu vejo meus pais, os dois estão ficando de uma teimosia, gente. Tem dias que eu não tenho paciência nenhuma.
Mas aí eu vou para e penso, eu não, gente, eles estão vivenciando o processo deles. Imagine eu, criança, também deveria ser insuportável e eles tiveram paciência comigo. Então vamos lá, É, exercer também a paciência, né? Então é isso, honrar vossa pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de amor ao próximo. Então, eu acho que quando a gente conseguir aprender a amá-los e a respeitá-los, e a trazer o cuidado para dentro desse ambiente doméstico, mesmo que a gente não esteja nesse momento de confinamento com o pai e com a mãe, que às vezes tem famílias, né, constituídas, eles estão com seus filhos pequenos e os pais idosos às vezes estão em outros lares, mas assim, tá cuidando, tá atento às necessidades. Eu tenho visto muito isso. As pessoas mais próximas de mim, que vão fazer supermercado para os pais, quando eu ligo e pergunto, ei, como é que tá, não sei o que, esses pais? Ah, não, eu que estou indo fazer compras, fazendo os pedidos de farmácia, vou lá de vez em quando visitar. Outro dia eu desci para passear com o cachorro, e aí tem uma senhora aqui no meu prédio que o esposo faleceu ano passado, os filhos todos, ela tem 3 filhos, já são casados, já tem netos, e ela mora sozinha aqui no apartamento dela, né? E aí um dos filhos veio visitá-la de carro com os 3 filhos dele, são trigêmeos, imagine. E aí ficaram os trigêmeos no carro conversando com ela e ela a uma certa distância com máscara e conversando, batendo maior papo. Aí eu fui passando pelo cachorro e vi a cena assim. Eu achei tão bonitinho. Ah, que legal. Os netos iam visitar a senhora. Ela, tô aqui matando as saudades, mas de longe. Então, isso é cuidado, é carinho, é afeto, é atenção com o outro, entendeu? Então, eu acho que tudo isso está dentro da questão do honrar o vosso pai e a vossa mãe. A gente lembrar, né, que se quando a gente era criança, eles tiveram a maior paciência do mundo com a gente, e mesmo com os conflitos que a gente pode ter vindo a ter na infância, na adolescência, eu tive muitos, e tenho até hoje. Mas isso tudo, como você falou, ajudou a formar o indivíduo que a gente é hoje, né? Então, tudo que sim, somos hoje é resultado das experiências boas e ruins que a gente teve. Então, a gente tem que ter respeito e honra sim, por esse momento, pelo simples fato deles terem permitido que a gente viesse ao mundo não ter nos abortado, por exemplo. Eles poderiam ter nos abortado. E não nos abortaram, eles permitiram que a gente viesse ao mundo, apesar de todas as dificuldades que eles também devem ter passado, enquanto pais e enquanto mães, porque a gente também precisa compreender que eles, enquanto pais e enquanto mães, são pessoas, indivíduos, seres, que também estão aí vivenciando o processo deles de evolução, de crescimento, de desafio pessoal, né? Tem lá seus traumas, seus conflitos também da infância deles, com os pais deles, né? Então, cada um caminhando e procurando exatamente. se melhorar e exercer a paciência no lar, um dia após dia. Um dia a gente não consegue, mas outro dia a gente consegue um pouco mais, né? Acho que o caminho é esse, amiga. É, com certeza. Você conseguiu me ouvir? Porque eu vi que está travando aqui um pouquinho, né? Mas a pessoa que nós nos tornamos, ouvi você. Travou um pouco, mas deu para Uhum. ouvir. E preservar essa individualidade como forma da gente se fortalecer para essa conversa em família. A gente chegou até a comentar isso. É aqui a importância da gente, né, cultivar o lar interno para que o lar externo se reflexo desse cultivo, né, desse amor que a gente constrói por nós mesmos. Dri, saudades também, um beijo. Tô vendo agora aqui a mensagem. Enfim, a gente tem aí, mas a gente tenta. Quanto tempo tem, Pri, sabe? Ainda tem 6 minutos. Dá para fazer a meditação, amiga. Eu já tinha até esquecido. Quanto tempo? Desculpa. 6. Temos 6 minutos ainda. Dá para fazer a meditação? Quer que eu faça ou você faz? Das lives, pode fazer. A gente tem terminado uma meditação barra vibração pelo momento que a gente tem iniciado, né, no planeta, no Brasil principalmente. Então, estão todos convidados a vibrar com a gente, né? Não só agora nesse momento, mas, enfim, todos os momentos que vocês tiverem, é sempre bom a gente fazer essas vibrações, emanar energia boa, porque a gente está precisando, né? Então, agradeço a todos que vieram, que estão aqui, que participaram, e dúvidas, contribuições. Eu vi que Raimunda indicou um livro aí, né? Não dá para parar agora, mas assim, agradecemos demais a indicação, a gente espera que esses momentos, né, estejam contribuindo para vocês tanto quanto tem contribuído para a gente, né? Então, é isso. Perfeito. Vai Então lá, vamos Pri. lá. Vamos fechar os olhos.
Inspirar lentamente e expirar lentamente. Procurar acalmar os pensamentos, a agitação interna. E vamos visualizar uma luz partindo do centro da nossa testa. Uma luz azul. Vamos imaginar que essa luz cresce em nós e envolve todo o nosso ser. E nós nos tornamos um ponto de luz que emana paz, emana bondade e equilíbrio. E que essa luz vai se irradiando cada vez mais, invadindo o ambiente ao nosso redor, envolvendo o lar onde estamos, os nossos familiares, envolvendo toda a rua em que moramos. Vamos imaginar que essa luz envolve toda a nossa cidade. Vamos imaginar as autoridades locais, prefeitos, governadores, que essa luz os envolve de amor e de paz para que eles possam governar e administrar com sabedoria e equilíbrio. Vamos imaginar que essa luz se estende por nosso país, por Brasil, e que ela envolve também a todos os parlamentares, os governantes desse país, todos os governadores de todos os estados, o presidente da República, seus secretários, ministros. E essa energia de paz, de amor, o senso de justiça e de bondade envolva o seu ser, a sua mente, o seu coração, realizando na transformação do indivíduo, que eles possam tomar decisões sábias e justas para o nosso país. E que essa luz se expanda mais ainda, envolvendo todo o planeta Terra, todos aqueles que estão em sofrimento, sejam doentes nos hospitais, nos seus lares, nas ruas, doentes do corpo, doentes da alma. Que o amor, a paz, a fé e a esperança estejam presentes no coração de todos e envolvam nosso querido planeta Terra. Muito obrigada. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, nos protegendo e nos auxiliando. Que assim seja. Vocês estão bem? A gente ainda está na live, aproveitar aí esses últimos instantes, porque só falta Tudo menos de um bem por minuto para a aqui. gente encerrar, então agradecemos a presença de todos, viu? Tomara que vocês tenham conseguido vibrar aí pelo planeta, pelo país, e que essa energia de amor esteja em nós, esteja em nossa família, né? Um passo de cada vez, a gente vai conseguir se mudar e mudar o ambiente à nossa volta, né? Que Jesus esteja com todos nós. Obrigada, viu, gente, pelo apoio de vocês. A live vai ficar salva lá no feed, tá bom? Quer falar alguma coisa, Alice? Beijo grande. Bom dia para Fique com vocês. Deus.